Olá, crianças! A nossa aula de hoje será língua portuguesa. Nós estamos trabalhando com o gênero textual reportagem. E nós já vimos algumas características de uma reportagem. Nós já sabemos que uma reportagem ela é feita a partir de um fato real. A construção de uma reportagem deve ser feita com uma linguagem formal, uma linguagem clara e formal. E também a reportagem, ela precisa ser construída a partir de uma pesquisa e também de uma entrevista. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a entrevista. A entrevista é uma atividade que necessita de, no mínimo, dois interlocutores, o entrevistador e o entrevistado. Ela pode acontecer com mais de um entrevistador ou mais de um entrevistado, mas o mínimo que se necessita é um entrevistador e um entrevistado. Para se realizar uma entrevista, nós precisamos primeiro planejar essa atividade. Primeira coisa que nós devemos pensar é sobre o tema. Que tema que nós iremos abordar nessa entrevista? Será um tema de interesse meu, um tema de interesse de um grupo de pessoas, de um determinado grupo de profissionais? Então, nós temos que definir primeiro o tema. Depois do tema definido, nós iremos pensar na pessoa entrevistada. Que pessoa será esta? Deverá ser uma pessoa que desenvolve alguma atividade sobre aquele tema. Pode ser um profissional, pode ser uma pessoa ligada a algum movimento social. Então, nós temos que pensar nesta pessoa que terá condições de falar sobre aquele tema que nós estamos propondo para a nossa entrevista. Definida a pessoa, nós precisamos agora definir as perguntas. Isso tudo tem que ser feito com antecipação, antecipadamente. Então, para definir essas perguntas, eu tenho que pensar em coisas que vão ser interessantes para serem informadas a partir dessa entrevista. Então, eu penso nesses assuntos sobre esse tema e elaboro as perguntas que irão ser feitas para o entrevistado. Definidas as perguntas, então eu já tenho a definição do tema, já tenho a definição da pessoa entrevistada e já tenho a definição das perguntas. Agora, o próximo passo é resolver qual será a forma que essa entrevista vai ser realizada. Ela pode ser realizada de várias formas. Hoje em dia, por causa do isolamento social, nós temos visto muitas entrevistas feitas de forma online. Ou seja, essas entrevistas são feitas com a utilização de recursos de mídia. Então, essa é uma forma que, na atualidade, ela está sendo a mais adequada. E nós também podemos realizar essa entrevista pessoalmente, e aí as pessoas sentam, os interlocutores sentam em um ambiente, e ali se realiza a entrevista. No próximo vídeo que eu colocar para vocês, eu vou apresentar uma entrevista que foi feita por mim para uma pessoa que é uma contadora de histórias. Para realizar essa pesquisa, essa entrevista, eu fiz aquilo que eu falei para vocês. Eu pensei no tema, depois eu pensei na pessoa que poderia me responder as perguntas interessantes sobre o tema, defini a forma como essa entrevista iria acontecer, que será através do aplicativo Zoom, através das mídias sociais, e também definir as perguntas que serão feitas. E a partir desse próximo vídeo, eu quero que vocês observem, porque depois será a vez de vocês. Vocês irão realizar uma entrevista. Vocês irão pensar num tema interessante, em uma pessoa que poderá responder perguntas sobre esse tema. Depois vocês irão
formular as perguntas, irão me mandar as perguntas, e depois que nós corrigirmos essa primeira parte, esse primeiro planejamento, aí vocês irão realizar a entrevista. A forma mais adequada de realizar essa entrevista, devido ao momento que nós estamos passando de isolamento social, essa forma deve ser virtualmente, através de um aplicativo, que pode ser o Zoom que vocês já estão acostumados a usar. Eu vou depois passar para vocês todas as orientações. Mas, se tiver alguma pessoa na sua casa que trabalhe com alguma coisa que você acha interessante, que pode participar dessa entrevista com você, aí você pode fazer pessoalmente. O que não pode acontecer é você, por causa dessa entrevista, você sair de casa para fazer essa entrevista com uma pessoa que não está no convívio seu diário ali, porque aí nós já estamos deixando de praticar nosso isolamento, está bem? Então, criança, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo com a nossa entrevista.